Desde cedo você percebe que algumas pessoas falam de um jeito diferente. Não é o que dizem, é o modo como dizem. A voz não oscila, o olhar não acompanha. As palavras saem como se não carregassem peso algum. Enquanto a maioria se envolve, se explica, se emociona, essas pessoas parecem sempre um passo atrás, observando tudo com distância. Talvez você já tenha estado em uma conversa difícil, contando algo que te machucou, e a resposta veio seca, direta, quase mecânica. Algo como se o sentimento não tivesse importância real. Não houve ofensa explícita, mas também não houve empatia. Apenas uma frase simples, limpa, sem emoção. E aquilo ficou ecoando dentro de você por dias. É assim que a mente fria se revela. Ela não grita, ela não se altera, ela não demonstra. Ela se mostra nas pequenas falas cotidianas, nas respostas calculadas, nas reações neutras, quando a maioria reagiria com calor humano. Em um desentendimento no trabalho, por exemplo, enquanto alguém tenta se explicar, justificar, mostrar que se sentiu injustiçado, a mente fria costuma encerrar com algo curto. Não discute, não debate, apenas finaliza, como se aquela situação nunca tivesse significado nada. Em relacionamentos, quando o outro se abre emocionalmente, fala de inseguranças, medos ou expectativas, a resposta pode vir lógica demais. Algo prático, racional, quase como um conselho técnico. Não há acolhimento verdadeiro, só uma solução rápida para encerrar o assunto. Essas frases parecem normais para quem as diz, mas para quem ouve, algo soa estranho. É como se a conversa tivesse sido esvaziada de sentimento. Aos poucos você começa a perceber um padrão. Essas pessoas raramente usam palavras que demonstram vulnerabilidade. Quase nunca admitem culpa de forma emocional. Preferem frases neutras, que não se comprometem com sentimentos. Quando erram, não pedem desculpas com peso. Apenas reconhecem o fato como quem confirma uma informação. Quando alguém sofre, não entram no drama. Oferecem soluções frias ou mudam de assunto. Nada é intenso, tudo é controlado. E isso não acontece por acaso. A mente fria aprendeu, em algum momento, que emoção é risco, que se envolver demais é perder o controle, que demonstrar afeto é abrir espaço para a dor. Por isso, suas frases são como muros, curtas, firmes, sem rachaduras. Elas mantêm as pessoas à distância. Em uma reunião de família, por exemplo, quando alguém tenta criar proximidade, faz perguntas pessoais ou fala de sentimentos, a mente fria responde com algo superficial. Muda o foco para trabalho, rotina, assuntos práticos. Não entra em profundidade. No dia a dia, quando alguém tenta provocar uma reação emocional, seja carinho, raiva ou tristeza, a resposta vem neutra, como se nada tivesse tocado por dentro. Isso dá a impressão de força. E, em certo nível, é mesmo. Mas também revela algo mais profundo. Uma parte dessa frieza é proteção. A mente fria aprendeu a sobreviver se fechando. Talvez tenha convivido com instabilidade emocional. Talvez tenha se machucado quando confiou demais. Talvez tenha percebido cedo que sentir muito traz consequências. Então desenvolveu um jeito de falar que corta laços antes que eles se aprofundem. Frases que encerram conversas. Frases que não se envolvem. Frases que não pedem, não imploram, não se abrem. Elas soam maduras, mas carregam distância. Com o tempo, quem convive com uma mente assim sente algo curioso. Nunca há grandes brigas, mas também nunca há conexão profunda. Tudo permanece em um nível controlado. É como se você estivesse sempre falando com alguém que não está completamente presente. E isso gera confusão, porque não há agressividade, não há drama, mas também não há calor humano. A mente fria não precisa machucar. Ela apenas não se envolve. E é exatamente isso que a torna tão difícil de entender. Em situações de conflito, enquanto alguém espera uma conversa sincera, a mente fria solta uma frase que parece encerrar tudo. Algo como se aquele assunto já estivesse resolvido, mesmo que emocionalmente não esteja. Em momentos de despedida, quando a maioria demonstraria saudade, carinho ou apego, a mente fria se limita a palavras neutras, quase protocolares. Isso não significa a ausência total de sentimentos. Significa que os sentimentos foram guardados em um lugar profundo, onde quase ninguém tem acesso. A frieza
é uma armadura construída com o tempo. E as frases são as partes visíveis dessa armadura. Elas revelam alguém que aprendeu a não depender emocionalmente de ninguém. Alguém que prefere controle à conexão. Alguém que se sente mais seguro mantendo distância. Mas aqui vem a ressignificação importante. Na sociedade atual, que valoriza reações exageradas, exposição emocional constante e respostas impulsivas, a mente fria acaba parecendo estranha. Muitas vezes é vista como insensível. Mas em outro nível, ela revela consciência emocional avançada. Porque quem desenvolve esse tipo de controle geralmente já sentiu demais em algum momento da vida. Já se envolveu profundamente. Já se machucou. Já perdeu. E aprendeu. Aprendeu a observar antes de reagir. Aprendeu a medir palavras. Aprendeu a não se deixar levar por impulsos. As frases frias não são ausência de sentimento. São resultado de maturidade emocional forjada em experiências intensas. É alguém que já entendeu como as emoções podem dominar decisões, relações e caminhos. Por isso escolheu outro modo de existir. Mais calmo, mais controlado, mais consciente. A mente fria não é vazia. Ela é silenciosa. E esse silêncio, muitas vezes, é sinal de alguém que enxerga o mundo com profundidade, percebe as intenções ocultas das pessoas e prefere manter sua energia protegida. No fim, essas frases que parecem distantes são, na verdade, marcas de quem aprendeu a se preservar, não por falta de sentimento, mas por excesso de experiências. Elas revelam alguém que já atravessou emoções intensas demais para continuar, reagindo como antes. E quando você começa a enxergar por esse ângulo, percebe que a mente fria não é um problema. É uma forma de força interior. É consciência emocional em estado silencioso. É alguém que não precisa demonstrar tudo o que sente para saber exatamente quem é.